Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, família, cultuando ao Senhor. Obrigado pela oportunidade, Pai, que nós temos de ouvir a Sua palavra, de estar em comunhão com os irmãos, em comunhão com o Seu Espírito. Nós renascemos da água do Espírito para isso. Esse canto que nós fazemos não é um canto ritual, é um canto que vem do nosso coração, que vem do nosso interior, que vem do nosso íntimo. A gente não está cantando por cantar, irmãos. Eu não estou cantando por cantar isso não, eu quero que Ele venha logo. Eu quero que Ele venha logo. Eu sei que existem boas coisas do Senhor para a nossa vida, mas mais do que isso, existem coisas superiores. Coisas superiores aguardando por nós, na eternidade, no milênio da eternidade. Não existe nada de precioso nessa vida para a gente. Por isso nós cantamos isso, Maranata, Senhor. Maranata, Maranata. Pega suas mãos, fale isso de todo o coração. Maranata, Maranata. Oh, vem, Jesus. Oh, vem. Oh, vem. Nós estamos prontos, Senhor. Maranata. Nós estamos prontos, Senhor. Maranata. Nosso coração está pronto. Oh, vem, Jesus. Oh, vem. Oh, vem. Aleluia. Obrigado, Pai. O Seu Espírito tem nos instruído, tem nos guiado, nos levado aonde o Senhor deseja que a gente vá. Nessa manhã, Pai, mais uma vez, eu rogo ao Seu Espírito para que dirija essa reunião. Eu sozinho, Pai, por mim mesmo, não tem nada que eu possa entregar de valioso ou de frutífero para os meus irmãos essa manhã. Mas o Senhor, que sonda mentes e corações e conhece cada coração de cada filho Seu que está aqui, o Senhor pode me inspirar para poder trazer, não o que eles querem ouvir, mas o que eles precisam ouvir. Para que haja crescimento, para que haja correção, para que haja o que for necessário para acontecer, para que a gente possa cumprir o Seu propósito. Eu creio, Pai, na Sua inspiração, e eu me submeto à Sua unção, ao Espírito de sabedoria, de revelação no pleno entendimento da Sua palavra, para que definitivamente eu não fale coisas da minha própria vontade, mas que seja feita aqui na terra a Sua vontade, como é feita no céu. Te agradeço pela disposição de cada filho Seu que está aqui nessa manhã, por um ambiente, uma atmosfera propícia e perfeita, para que o que precisa ser feito seja feito. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pode sentar, gente. Bom dia. Graça e paz. Obrigado, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Como o pastor disse, meu nome é Paulo Pimenta. Eu sou pastor da Igreja Verbo da Vida de Montes Claros. Na verdade, eu sou natural de Belo Horizonte, me converti e congreguei na Igreja Verbo da Vida de Belo Horizonte até o momento do meu envio para Montes Claros. Eu me considero muito sortudo por causa disso, porque eu tive essa palavra pura desde o início do meu novo nascimento. E eu tive uma sorte violenta, porque eu nasci de novo,
No ano seguinte, matriculei no Rema, fiz Rema. No ano seguinte, a Escola de Ministros Itinerantes chegou em Belo Horizonte. E eu fiz imediato. Naquele ano, eu já larguei tudo, fui para o ministério, sem promessa de ganho nenhum. E realmente tive ganho nenhum. Mas quem me chamou tinha sido o Senhor, não tinha sido ninguém. E aí eu provei aquele negócio do Jeová Jiré que a gente cantou, sabe? Jesus falou em Mateus 6, que se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tem que acontecer. Eu não sei você, se você tem coragem de provar a palavra. Deus fala em Malaquias, para a gente provar, né? A gente tem que provar. Prove que Ele é Deus. Como é que a gente prova? Eu sempre tive uma tendência muito grande ao ceticismo. Não sei se alguém aqui padece da mesma tentação. Mas eu também tive uma vantagem, uma combinação boa. Eu sempre fui muito ousado. Juntou o ceticismo com a ousadia, eu falei, pronto, agora é o seguinte, se eu não for provido, se me faltar alguma coisa, então Jesus mentiu. Se Jesus mentiu, Ele pecou. Se Ele pecou, Ele não pode morrer pelos meus pecados. Se Ele não morreu pelos meus pecados, a gente não vive uma fé, a gente vive uma religião como qualquer outra. Sabe, irmãos, até hoje Ele tem me provado que basta buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas as coisas são acrescentadas. Eu cresci lá nessa igreja, na Igreja Verbo da Vida de Belo Horizonte, com o pastor Marcelo Carvalho, e até o momento em que eu fui líder na igreja, né, de departamento. Eu liderei um projeto chamado Livres, funciona lá até hoje, funciona muito bem, graças a Deus, de igrejas que são associadas. Às vezes o pastor de uma igreja independente faz um Rema, e aí ele fica sem amigo, né? Sem gente para andar junto. E aí a gente criou uma associação, hoje deve ter umas 20 igrejas lá, independentes associadas. E antes de eu entrar na administração, eu vou me expor aqui e contar duas peculiaridades que aconteceram comigo. Estava vendo aqui o dízimos e ofertas, o irmão estava aqui com álcool gel, né? E eu lembrei de uma situação que fui ministrar numa igreja dessas associadas, e assim, o pastor ainda estava fazendo Rema. Então tinha muita coisa que ainda tinha que mudar na igreja. E aí, eu fui lá levar a oferta, né? Tem uma coisa que eu faço, gente, eu queria só botar esse adendo. Eu nunca perco uma oportunidade de dar oferta. Aleluia. Nunca. Eu fui numa ordenação do meu primo, na igreja católica, eu dei oferta na igreja católica. Eu não perco uma oportunidade de dar oferta. Ela levantou a oferta, enquanto eu tiver nota, enquanto eu tiver dinheiro na conta, eu estou ofertando. Amém? Amém? Eu acho que isso ajuda a garantir também Porque, na verdade, essa questão da prosperidade, ela é o resultado da fé, né? O justo vive pela fé. Se você está vivendo pela fé, o fruto natural, visível, vai ser a sua fidelidade nas ofertas. Então, é natural. Não é que você não dá, e aí Deus retém de você. É que se você não deu, você já não creu. E se você já não creu, você não viveu pela fé. Entendeu como é que funciona? Então, o justo vive pela fé. Então, quando você tem fé, você não se preocupa com dinheiro, não. Você vai... está precisando, tem a oportunidade. Opa, a generosidade é um fruto natural. Fecha parênteses. Fui dar a oferta, e aí tinha um irmão, eu conheço ele até hoje, a gente dá risada disso. Ele estendeu a mão para mim. Eu não sei o que ele estava querendo fazer, eu estendi a mão para ele de volta. E aí ele passou um negócio na minha mão, melequento. Falei, o que é isso? Ela espirrou na mão e me limpou em mim. O que ele fez? Aí eu senti que era cheirosinho. Falei, até que é cheirosinho o espirro do irmão. Aí depois que eu fui ver que era um óleo de unção.
E eu tenho um problema terrível, eu não consigo disfarçar minha cara. Minha esposa, sou casado também, minha esposa, falou que eu fiquei com aquela cara assim, ó, que eu peguei. Não sei disfarçar minha cara, eu tenho uma dificuldade tremenda. Lá na igreja, quando eu estou assistindo o culto e alguém fala uma coisa meio errada, eu faço assim. Acertei alguma coisa aqui sem querer. Eu sou assim, gente. Vocês vão ter que me amar assim mesmo, não vai ter jeito não. Mas eu, terrível. Eu não conhecia nada de igreja, nada. Apesar de ter estudado numa escola evangélica, a gente não era cristão evangélico lá em casa, a gente era aquela mistureba toda, sabe? Aquela confusão que vai no tarô amanhã, no outro dia você vai tomar um passe, era assim. Eu fui da Umbanda, gente, vocês estão rindo? Por obrigação, né? Senão, porque o pessoal bota um terror danado. E um dia a gente conheceu essa palavra, ela mudou a vida da minha família inteira. Minha irmã foi primeiro, fez o rema, depois eu, minha esposa, meu pai e minha mãe fizeram rema, fizeram escola de ministro. Meu pai, em 2019, foi para a glória, foi para junto do Senhor. Mas que coisa maravilhosa saber que eu vou reencontrá-lo e que muito melhor do que ele estava, né? Essa palavra muda a vida demais, é muito bom, é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Está consumado, né? Impossível fugir do único versículo que está escrito isso, que é em João capítulo 19, versículo 30. Não precisa nem abrir, que você já deve ter lido, mas se você quiser, vai lá. Diz assim: tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Eles tinham acabado de dar para ele uma vasilha cheia de vinagre, molharam uma esponjinha lá de sopo, colocaram na boca dele. Existe uma teoria, eu não sei até onde ela é verdadeira, que esse era o método deles de asepsia após o uso do banheiro, né? A esponja com a vara de sopo que eles molhavam no vinagre. Então, não sei se é o caso específico aqui ou se é somente uma reedição do que eles faziam na crucificação, né? Em crucificações, para aliviar a dor da pessoa que estava sendo condenada. Eles misturavam vinagre com fel. No livro de Mateus, mostra ele rejeitando isso antes da cruz. E aí, naquele momento, na cruz, tem isso. Eu não sei especificamente o que é, mas eu queria focar nesse está consumado. O que está consumado? Pode ser muita coisa, né? E assim, ele falou e morreu, né? Foi muito emblemático ter sido a última coisa que ele falou. E que ficou registrado dessa maneira. Muito emblemático, muito específico, muito marcante, né? A palavra no grego, tetelestai, ela só aparece aqui, né? Em João 19:30, mas eu queria mostrar um outro texto para vocês, que está em Apocalipse. Aleluia. Capítulo 21, versículo 5. Você é daqueles que tem medo de Apocalipse? Não, né? Eu ouvi dizer que antigamente algumas pessoas passavam uma fita na Bíblia, isolando o Apocalipse para ninguém abrir. É verdade, isso é uma história real. O povo fazia isso. Se eu não me engano, Calvino sugeriu tirar o Apocalipse das Escrituras, porque não entendia nada do que estava escrito.
de fato, né, era muito difícil entender Apocalipse com a revelação histórica daquela época, né? Mas deixa isso para a aula. Apocalipse 21, 5, diz assim: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Aleluia. Disse-me ainda: está feito. Diga, está feito. Está feito. Aleluia. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. E o vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia. Disse-me ainda: está feito. Não é a mesma palavra, mas é uma expressão extremamente similar, né? Está consumado e está feito. O que está consumado? O que está feito? Sabe, a gente tem um problema religioso na história da igreja. Não sei se você já parou para pensar. A história da igreja, ela vai de idas e vindas doutrinárias, de pensamento. Ela vive um pouco nessa balança, nesse pêndulo, né? Há muitos anos atrás, se você pegar o período da igreja católica, o povo tinha que ser pobre para ser salvo. Basicamente, o entendimento era esse, que riqueza, o acúmulo de riqueza, só por você ter a riqueza, você estava ali com um sinal de pecado, um sinal de condenação. Então, existia uma glorificação da pobreza, e é possível até que a gente tenha um reflexo muito grande disso na nossa sociedade hoje no Brasil. Eu vejo, você não vê tanto isso aqui em São Paulo, mas lá na minha cidade, na cidade que eu estou pastoreando, em Montes Claros, a gente percebe isso. Tem gente que sente um pouco de sujeira em ganhar dinheiro. Ganha dinheiro honestamente, trabalhando, crescendo o negócio, fica com vergonha de trocar de carro, por exemplo. Já viu isso? Você é assim não, né? Fica com vergonha de trocar de carro. A pessoa vai trocar de carro, fala: ai, o que vão pensar? Tinha um amigo meu lá que ele parava o carro longe, para o povo não ver que ele tinha trocado, que ele não tinha prosperado. Enquanto tem uns que ostentam, né? Outros, porque tinha essa coisa da riqueza ser uma coisa que não pode, né? Calvino, ele é um dos principais protagonistas desse novo pensamento, de que a prosperidade, ela se tornou um sinal que você é abençoado. E de fato, isso é verdade, mas é uma verdade que, se ela for mal interpretada, ela é perigosa. Lembra do seguinte, gente: Satanás é muito bom nesse negócio de pegar a palavra e torcer a palavra para tentar nos provar uma coisa que não é verdade. Ele fez isso o tempo inteiro, desde o princípio, lá desde Eva, até Jesus, até nos nossos dias. Ele brinca muito com a gente com esse negócio de... vamos lá, sucesso, é assim também. Se você é uma pessoa que não teve sucesso ainda, na sua cabeça você fica assim: você é horrível, você é horrível, você é horrível, você nunca vai ter sucesso, você nunca vai ter sucesso, você nunca vai prosperar, não é? Você dorme e acorda com isso. Você não vale nada, você não vai conseguir fazer nada. E quem é você? Quem você pensa que você é, não é? Aí quando você começa a ter um pouquinho de sucesso, o pensamento já: você é o cara, ninguém te segura. Onde que estavam te escondendo? Na verdade, esse povo não te reconhece. É impressionante como é que de uma hora para outra o diabo consegue brincar com a nossa cabeça. E ele faz isso no sentido da palavra de Deus também. Por isso que é muito importante a gente sempre tentar voltar, entender o propósito original de tudo, para que a gente não se perca nessas ondas. Amém? Existem essas ondas que fazem a gente, sabe, estar consumado. Não é somente entendo com carinho o que eu vou dizer, não é com o objetivo de dizer que você vai ter uma boa vida aqui na Terra. A boa vida aqui na Terra
ela é, como eu falei sobre a questão do dízimo da oferta, ela é um resultado prático da fé que você já tem, da crença que você já tem, daquilo que você já exerce. A gente não, como o pastor falou aqui, a gente não oferta para ter, a gente tem porque a gente crê. E aí, porque a gente crê, a gente tem e a gente oferta. São duas coisas juntas. Amém, gente? São juntas. Eu tenho uma vida saudável, por quê? Porque eu creio. Mas porque eu creio também, eu não só tenho uma vida saudável, como eu também uso a minha saúde para andar no propósito de Deus. Você sabia que você tem um propósito? Você sabia que tudo isso é parte de um grande propósito? É importante que a gente tire a nossa mentalidade do nosso hiperfoco, de tudo aquilo que a gente faz na nossa vida, no nosso dia a dia. Sabe, hoje é domingo. É um bom dia para a gente fazer isso. É o início da semana, e talvez você viveu a semana inteira, não sei como é que foi a sua semana. Eu viajei 1.000 quilômetros nessa semana. Estou numa cidade diferente. Muitas coisas acontecem. Uma semana pode mudar a sua vida por completo. Você pode conhecer pessoas novas, você pode fazer. Sabe, Deus precisa de muito pouco para fazer a sua vida virar de cabeça para cima. Muito pouco. Sabe o que acontece antes desse momento? Você concorda comigo que Deus ama todo mundo? Que Ele não faz acepção de pessoas? E por que tem algumas pessoas dando certo e outras dando errado? De repente parou os amém, né? Vou tentar de novo. Isso mexe comigo. Isso mexe comigo. Porque eu não consigo aceitar que alguém está vivendo a plenitude de Deus e eu não. E no início da minha conversão, se você está nesse ponto, fique tranquilo, eu passei por isso. Eu ficava perguntando para Deus o que estava acontecendo. Até que eu entendi que eu não tinha que perguntar para Ele, eu tinha que perguntar para mim. Não era Ele que não queria. Por quê? Porque está consumado. O que precisava ser feito, está feito. Achei legal esse jeito que Jesus falou isso, né? No último momento, Ele falou, pronto. Eu não sei você, eu gosto de viajar nisso, eu gosto de pensar nisso. Você pode até discordar de mim, tá? Você pode discordar de mim nisso que eu vou falar. Amém, gente? Claro, todo mundo tem o direito de estar errado. Então, se você discordar de mim, você vai exercer bem esse direito. Mas eu acho que esse estar consumado de Jesus, ele saiu com uma ponta de alívio, de respiro, de está feito. Imagina o que ele tinha passado. Imagina o peso da tentação que ele tinha tido sobre ele, até ali. Imagina o que foram aquelas últimas horas. A gente não consegue nem imaginar, a gente não tem força para isso. Mas imagina o que ele passou injustamente. Às vezes a gente, quando alguém dá troco errado, a gente fica nervoso. Esses dias eu vi uma polêmica na internet, porque tem um site que está vendendo passagem, que não está entregando, que não está conversando, meu Deus do céu. Na pandemia aconteceu isso, eu mesmo fiquei indignado. Comprei a passagem lá para a reunião de pastores em Campina Grande, e cancelou, eu fui ver o reembolso 2 anos depois. Fiquei chateadíssimo. Vocês passaram por isso também, né? Todo mundo passou. 2020. Mas se tem alguém que sofreu injustamente, foi Jesus. E não foi por um punhado de dinheiro, não. Injustamente no último nível, e custou para ele tudo no último nível. Então, esse está consumado dele, certamente saiu com aquele alívio.
Sabe quando você tem um dia de trabalho extenuante, que você está lá o dia inteiro, você tem coisa para entregar, você tem meta para bater, ou você tem alguma coisa para fazer, e está aquela correria. No final do dia, você pode estar um caco, sobra nada, se soprar no você cai. É bom para culto pentecostal, né? É assim que funciona? Mas no final do dia, é muito bom quando você termina, você fala, acabei. Nossa, graças a Deus, terminei, entreguei. Graças a Deus deu certo. Eu imagino que a alma de Jesus estava extremamente atormentada. Atormentada. O diabo estava tentando, ele foi para cima dele com tudo que ele tinha. Porque a única chance que o diabo tinha, se é que ele pensou se ele tinha alguma chance, o diabo não é tão esperto como a gente imagina, não. Por isso que fala, né, em Isaías, se eu não me engano, ele vai falar assim, é você que assolava as nações? Era você que a gente tinha medo? O diabo ia conseguir tirar Jesus do caminho? Certamente não. Mas ele tentou. Ele foi para cima de Jesus com tudo que ele tinha. Para quê? Para fazer o quê? Para fazer ele pecar. Ou desistir, que seria a mesma coisa. Você sabia que a gente não considera isso? A gente acha que pecados são beber, fumar e dançar colado, né? Como diria André Martins. A gente acha isso. Vocês riem sabendo que não, mas a gente acha isso. Mas deixa eu te falar, o que é pecado de verdade? É Deus te dar um propósito e você dizer, agora não. O resto é só sintoma. Já percebeu isso? Quando a pessoa chega na igreja, às vezes ela chega cheia de vício, cheia de coisinha, né? E o que ela tenta fazer no início é tentar esconder, né? Jesus chama isso de limpar o exterior do copo. Qual que é o problema de limpar o exterior do copo primeiro? E que acontece com grande parte das igrejas no Brasil. Quando você limpa o exterior do copo primeiro, você começa, o copo parece para as pessoas de fora que dá para ser usado. Não é? Você olha um copo, não era um copo de vidro, né? Certamente era um copo de cerâmica ou de barro, você olha, dá para ser usado. Só se você olha de cima é que não dá. Entendeu? De fora, para quem vê de fora, acha que dá para ser usado. Para quem vê de cima, não. E aí, a gente acostuma na igreja, porque, gente, você pode ter chegado aqui usando droga, né? Passou na porta ali, jogou o último baseado para fora, você pode ter chegado do jeito que for, 2 meses de igreja, você já aprende a fluir no crentez, muito, muito rápido. Você não se santificou não, mas você muda a roupa, você começa a dar a paz ao Senhor, aquela mão até mais levinha assim, antes você batia, você bate aquela mão levinha. Né? Você aprende, tem um jeitinho, tem um jeito certo, não invasivo, distância da pessoa, né? No mundo você pega a pessoa e dá um abraço. Aí na igreja aquele abraço. Porque nas irmãs tem que tomar cuidado, é isso mesmo, tem que tomar cuidado mesmo. Mas a gente acostuma. A gente acostuma com o limpar o exterior do copo, porque a gente não sonda o coração, a gente não sabe o que está rolando por dentro. Então, para a gente, como igreja, é suficiente limpar por fora. O problema é que quando limpa por fora, a gente mesmo acha que está suficiente. E a gente vai ficando com dificuldade de limpar o que está por dentro. Eu tenho uma coisa que eu faço no meu pastoreio, na minha pregação, lá, né, com o meu povo. Eu deixo rolar solto, entre aspas, um pouco do por fora.
Porque o por fora eu sei que é sintoma. Ah, o fulano está bebendo, é sintoma. É só sintoma. Ah, fulano está fazendo isso, é sintoma. Sintoma de quê? De alguém que não se encontrou. Em Romanos, no capítulo 1, vai lá. Romanos 1,16 vai dizer assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O que Paulo está falando? Não tem essa conversa de, eu não sei se eu acredito. No fundo, irmão, essa conversa de não sei se eu acredito, só funciona para mim e para você. Para ele não funciona. Ele sabe que o cara não acreditou porque ele negou. Pessoa que não creu, não é que ela não creu, é que ela não quis crer. A gente não é convencido pelo Evangelho. O Evangelho acerta o nosso coração de um jeito que a gente não consegue explicar. Eu fiquei 1 ano frequentando a igreja, escondido dos meus amigos do lado de fora. Está indo na igreja? Estou indo lá, mas estava no louvor, estava chorando, já derramado. Limpando o carpete da igreja com a minha roupa. E vivendo a vida lá fora do mesmo jeito, tá? Diferença nenhuma. Não era também aquele pecador, assim, bom, não. Era meia boca. Pecadorzinho mais ou menos. Não dava aula, não. Estava tranquilo. Meia boca. Mas graças a Deus, porque eu fui entendendo isso. O apóstolo Paulo vai continuar esse texto, vai dizendo que aqueles que trocaram a glória do Deus imortal por imagens, segundo a semelhança do homem, tal. Por isso Deus os entregou em impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Por isso o quê? Porque eles não creram, porque eles não receberam. Às vezes a gente fica querendo falar sobre temas que tem que ser ensinados sim na igreja, mas colocando muita força em sintoma. Como se fosse assim, a gente só dá analgésico. Mas hoje eu estou querendo fazer uma cirurgia. Porque analgésico vai segurar um tempo. O cara que está com víciozinho, para o vício, ele está bom, para. Mas, no fundo, a vontade está lá. E um probleminha que der, ele cai de novo. Não é? Então, tem coisa que a gente tem que tratar. Profundo. Limpar o interior do copo. Dá mais trabalho, né? Tem uns copos que são mais difíceis, né? Tem que pegar a escovinha. Se já ficou muito tempo lá, tem que deixar um tempo na água. Né? Tem gente que está o tempo na água aqui. Mas hoje a gente vai botar a escovinha. Amém? Porque, irmão, se está consumado, o que está acontecendo com a gente? Se está feito. Sabe, Jesus fala em Apocalipse 21 que estava feito, mas não estava feito. Entendeu? A gente está ainda nessa conversa. A gente está, inclusive, se arrumando aqui para a gente terminar de fazer. Mas ele falou que está feito. Mas no mesmo versículo ele fala, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Isso bagunça a nossa cabeça de gente que está preso na linha do tempo.
Não bagunça um pouco? Antes de Abraão ser, eu sou. Apocalipse 13:8 vai falar que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Olha só, a gente não vive no mesmo tempo que ele, né? Claro. A gente não vive na mesma dimensão, até mesmo de entendimento da linha do tempo. Tem várias coisas que Jesus fala, não, é porque vai chegar o tempo, na verdade já chegou. Tempo para a gente é diferente do que é para o Senhor. Quando ele falou que está consumado, ele falou que está consumado no tudo, mas tem 2000 anos que ele falou que está consumado e a gente está aqui ainda. É porque, de fato, da parte dele já está consumado. Agora é o nosso processo. A gente tem que pegar a Bíblia como um todo. Que processo que é esse nosso? É o processo de santificação. É o processo de desenvolvimento da salvação. A gente gosta de quando a Bíblia fala que a gente tem um tanto de coisa. A gente faz essa declaração, né? Eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Isso é verdade? Você crê nisso? Amém. De verdade? Amém. Crê mesmo? Amém. Você crê também que você tem que ser participante do sofrimento de Cristo? Amém. Crê um pouco menos agora. A mesma palavra que fala uma coisa, fala outra. Você crê que você tem que parar de correr atrás de dinheiro para correr atrás do propósito do Senhor na sua vida? É a mesma palavra. Entendeu? Exatamente a mesma. Eu creio nisso, mas isso aqui é meio complicado. Não é, não. O negócio... Eita, glória. Vamos embora. O negócio é que tem muita gente. Aqui não. Lá em Montes Claros tem muito. Mas... Lá em Montes Claros. Belo Horizonte, então, nu. Que gosta de falar assim, né? Eu não consigo acreditar nisso direito, não. Eu não consigo acreditar que Deus vai querer isso de mim, não. Então, você está customizando Deus, né? Você tá criando Deus à sua imagem e semelhança. Isso não é Deus, isso é o seu espelho. Timothy Keller fala que se Deus nunca te desafia a mudar, você não está crendo em Deus, você está crendo em um avatar de você mesmo. Não é verdade? Lembrando de Timothy Keller, vou lembrar de uma outra coisa que ele falou, e vai servir de uma régua para você, tá? Para você. Não é para o seu irmão, não. Essa é sua. Se fulano estivesse aqui. Não, essa é sua. Essa é só sua, tá? Complete a frase. O dia que eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. O que está nesse tal coisa é o seu Deus. Acabou os amém. Completamente. Está consumado, não está? Então, se está consumado, não tem o dia que você vai ter tal coisa. O dia que eu tiver o Senhor, eu vou ser... o Senhor eu sei, mas todo mundo tem. Não, não é isso não. Não, pastor, mas é porque eu preciso, sabe? Aí você vai ver Jesus falando que você não pode ficar ansioso, porque Deus sabe que você precisa antes de você pedir. E que Ele é capaz de dar muito mais do que você pode pedir ou pensar. Esses versículos, eles não te esmurram, não, eles me esmurram bastante. João 16, 24, olha que coisa horrorosa. Vai lá em João 16, 24. Vergonhoso para a gente. João 16, 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa.
Eu falei que eu tinha testado Jesus, né? Quando eu fui para o tempo integral, e não sei se pareceu muito bonito, mas eu passei um aperto, não me faltou nada, tá? Mas foi aqui, ó, na minha mente, nas minhas emoções. Ai, não vai dar, não vou ter. O pastor falava que ele passou por isso também. E que é assim, você está comendo aqui, a despensa está vazia, você está chorando porque a despensa está vazia, mas você está comendo. Não é? Ai, semana que vem vence o boleto. Gente, é semana que vence o boleto. Você está chorando hoje, aí a gente vive em ansiedade e alívio. Eu fico ansioso, aí eu tenho um alívio. Aí eu fico ansioso de novo, aí eu tenho outro alívio. Ai, como é que joga esse negócio de ansiedade na mão do Senhor, que eu não sei? Não é assim que a gente fica? A gente sofre, a nossa geração sofre com ansiedade. E eu vejo pessoas falando comigo, eu não sei, a palavra fala para não ficar ansioso, mas eu não sei como é que faz isso. É simples. E de tão simples, a gente tem dificuldade de acreditar. É simples. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Mas eu coloca. Para cima de mim você consegue. Se a gente sentar para conversar e você vai me dizer que você está passando aperto, necessidade, está faltando coisa, e você vai falar que Deus é prioridade na sua vida. Talvez você vai conseguir me enganar porque você conseguiu enganar você. A gente se engana primeiro. Agora, eu sou muito pragmático. Você tem que olhar o fruto. O que está acontecendo de verdade na sua vida? De verdade, assim, de verdade. Você sabe que você está no plano de Deus para a sua vida? Você tem certeza disso? Sabe de uma coisa? Eu descobri. Pastor, briga comigo, não, por favor. Conhecer agora. Não. Eu vou falar da minha experiência, lá de Montes Claros, minha experiência de pastor lá. Eu descobri que aquele irmão, que frequenta a igreja uma vez na semana e dá o dízimo bonitinho, na maioria das vezes, esse cara não está dentro da vontade de Deus. Sabe por quê? É muito fácil fazer isso. O cara faz isso, é muito fácil. A gente acha que é muito, 10%. Oh, parabéns. 1 hora na semana, 2 horas na semana. E vive todas as outras para si mesmo. E pega todo o resto para si mesmo. Paulo chama esse povo daqueles que têm como Deus o próprio ventre. O que esse povo faz? Ele tenta garantir a entradinha dele no céu. Ele até crê mesmo. Não estou falando que não crê. Viu, gente? Vocês me amam ainda? É obrigatório amar, tá? Se não amar, já te digo que tem um problema maior ainda do que esse que eu estava falando antes. Mas então, voltando, né? O que eu estava falando antes da amar, gente? Antes de eu brigar com a pessoa? Uma vez na semana. Por quê? Irmãos, o Senhor comprou com o sangue dele a nossa vida toda. Ele comprou o nosso propósito, o nosso destino. Às vezes a gente fica numa meninice, a gente converte, e a gente acha que Deus vai usar a gente exatamente naquilo que a gente é. Não é não. Ele vai usar no que Ele quiser. O que você construiu no tempo do pecado, não significa que ele vai ser usado no tempo da justiça, não. Eu era empresário. Deus me chamou para ser pastor, em outra cidade. Quando eu converti, eu falei isso com meus alunos do Rema. Quando eu converti, eu falei, já sei. Senhor, estamos juntos. O Senhor vai me enriquecer, me prosperar para eu ser um grande... Olha que ideia boa que eu tive. A minha ideia era boa.
Só não era dele, mas a minha ideia era boa. Eu não sei como é que ele não aceitou ela até hoje. Eu estava com um negócio grande, de uma companhia aérea, até com um grupo de investimento aqui de São Paulo na época. E eu falei, pronto, é isso, tive certeza. E aí o que não faltou, não era do Verbo da Vida, tá, gente? Mas o que não faltou foi profeta para profetizar isso. Orar em cima da pastinha do projeto. Não do Verbo da Vida, graças a Deus. Não faltou foi profetada. Não faltou. Eu tinha certeza, era de Deus demais. A gente até tinha feito o logo, que era um leão, assim, estilizado. Vai dar certo demais, é a cara de Jesus isso aqui. A gente se engana. E aí a gente se frustra com Deus, como se Deus tivesse enganado a gente. Mas não foi Deus que enganou a gente, foi a gente mesmo. Mas eu achei que ia dar certo. Deus sabia que não ia. Sabia que não ia. Hoje eu consigo ver que eu não ia, não. Eu ia acabar com a minha vida, com a minha família. Tinha acabado de casar, eu ia acabar com a minha vida. Não sei se estaria vivo. Não estou exagerando, não, para melhorar a pregação, não. Eu estou falando verdade. Não sei se eu ia estar aqui. Mas na minha cabeça, era isso que precisava. Estava certo. Irmãos, essa palavra pode, não sei como é que você está recebendo ela. A gente vai fazendo uma piadinha aqui e ali para dar anestesia. Mas a verdade é que você precisa tomar uma decisão hoje de mudar a sua vida. Hoje. Não é daqui a pouco, não é amanhã, deixa eu pensar um pouco nisso. Não, você sabe, no seu coração, você sabe o que está acontecendo. Não sabe? Cadê o rapaz do teclado para me ajudar a maciar a carne aqui? Batedor de bife, anestesista. Se está consumado, algumas coisas a gente tem que ter em mente. Seguir o plano, por mais que o diabo fale o contrário, e se você não aprendeu a distinguir a voz do diabo, deixa eu te dar uma manha aqui. Ela vem na sua mente em primeira pessoa. Você pensa como é você mesmo falando. Entendeu? Porque é uma voz palatável para você, agradável, conhecida. Ela vem em primeira pessoa. Você fala assim, não vai dar certo. Eu sei que não vai dar certo. Não é você que está falando isso, não. Está sendo soprado no seu coração. Não, mas se eu fizer isso, não vai dar certo. Mas se eu fizer o que tem que fazer... Porque, gente, quando a gente nasce de novo, a gente tem o espírito recriado, o coração trocado. Às vezes a gente quer viajar demais e falar assim, não, porque a pessoa tem que estar muito madura para poder ouvir. Tem não. Moisés nem sabia quem era Deus direito e Deus falou com ele. Tem vários assim. Paulo estava perseguindo a igreja. Jesus aparece para ele. A palavra fala que se a gente tem paz no nosso coração, a gente tem paz diante do Senhor. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe. Sabe porque sabe. Você só tem medo. Que o diabo colocou esse medo em você. Medo de que vai dar errado. Que o Senhor não vai prover. Medo que não vai acontecer do jeito que você crê que vai acontecer. Medo de falta.
No fundo, se você tirar e escrever esses medos, são medos bobos. Se você tirar, você vai ver que é medo bobo. Mas enquanto ele está só na mente, sendo bombardeado, ele fica um monstro. Eu aprendi a identificar algumas coisas muito legais. Às vezes, quando eu vou para algum lugar que eu estou com alguma impressão, não está muito legal, eu falo, então esse aqui é o diabo atacando, então o negócio hoje vai ser bom. Eu nem sei porque que ele continua fazendo isso. Não dá certo. Falei, ele não é muito esperto. Sabe? O diabo não pode fazer nada com você. A única coisa que ele consegue fazer é te convencer a recuar. Te convencer a não crer que está consumado. Te convencer que tem algo que você tem que fazer ainda. Não tem nada que a gente tem que fazer, não. A gente só tem que obedecer. Deus falou, eu só tenho que obedecer. Não vai requerer grande habilidade. Os discípulos ficaram meio assim, por que eu tenho que... Não, vai ser dado para você o que vai precisar ser falado. Eu, enorme maioria das vezes, eu venho ministrar sem nada. Eu estudo, tá? Eu leio, eu me encho, mas quando está aqui, é dado. Não sou eu. Esse cara, gostei. Então, se você gostou da minha ministração, não acho que fui eu, não. Mas se você não gostou também, você não gostou do Senhor. É tudo bem. É brincadeira, mas é verdade. É brincadeira, mas é verdade. Gente, não tem sentido a gente viver a nossa vida para a gente mesmo. Eu falei na aula também, eu vou repetir aqui. Jesus fala que não dá para servir a dois senhores, que não dá para servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Deve ser porque ele sabia que a gente ia tentar. A gente quer tentar, não é? A gente tenta. A gente tenta viver uma vida em santidade e pecado ao mesmo tempo. A gente tenta visar o dinheiro, mas ao mesmo tempo estar na igreja. Por isso que esse cara que vem uma vez na semana e só dá o dízimo, ele é muito esse cara. Ele está na igreja, mas ele está servindo ao dinheiro. A presença no culto e o dízimo dele é só um alívio de consciência. É igual o povo que dá a cesta básica. Eu dou cesta básica. Eu dou o dízimo, tá? Eu dou o dízimo e dou a cesta básica. Não estou falando disso, não. Eu estou dizendo a motivação, o jeito que você está fazendo. Não adianta. Você está fazendo isso e a sua vida na segunda-feira é comum. Tem que correr atrás. Não tem que correr atrás, não, está consumado. Eu sou vendedor, tenho que matar um leão por dia. Quantas vezes eu falei isso, gente? Você não sabe o que é estar na minha pele. Graças a Deus, não. Mas se eu não fizer, se você não fizer o que, gente? Não está consumado? Você não já tem provisão? É porque a gente fica com metade na força do nosso braço e metade tentando dar metade só para o Senhor, né? É claro que a gente tem que fazer a nossa parte. Não estou te mandando parar de trabalhar, não. Eu estou falando para você alinhar o seu coração. Vira ele para o lado certo. Alinha o coração. Trabalha, mas com propósito. Tem gente que entra num trabalho e mente
Jesus fala claramente, o diabo é o pai da mentira, ele é mentiroso desde o princípio, ele fala da linguagem que lhe é própria. E a gente mente e fala, não, mas é porque eu trabalho. Seu trabalho é mentir? Que loucura é essa? Que loucura, é porque a gente pega os sintomas errados. Eu acho mentira uma coisa absurda. Absurda. A mentirinha branca, não existe mentirinha branca, não. A mentira, não é porque é mentir. E se a gente tivesse um ambiente de verdade, em que eu tivesse a certeza que tudo que você fala é verdade, se você tivesse a certeza que tudo que eu falo é verdade? Não, pastor, mas as pessoas não aguentam a verdade. Não aguentam a verdade ruim. Ela não aguenta realmente a verdade da iniquidade. Então conserta a iniquidade e anda em verdade. Não sei por que eu estou falando isso não, mas pega aí. Não sei, pastor, se eu aceitaria, chegasse aqui, uma prostituta, e falasse assim, não, é só o meu trabalho. Todo mundo ficaria escandalizado, né? Não, você precisa parar de fazer isso. Agora, se um trabalho te obriga a mentir, você fala, não, é só meu trabalho. Gente, se a gente não quebrar essas barreiras na santificação, a gente vai ficar numa vida medíocre no Evangelho. As coisas não acontecendo mais ou menos, porque a gente negocia muito fácil o nosso caráter. Por qualquer coisa, por qualquer sopa de lentilha, a gente está negociando. Vale a pena? Se tudo já está feito? Eu quero viver os milagres de Deus, eu quero viver tudo que Deus tem para mim, que é mesmo. Bota o pé. Testa. Vamos ver se dá certo. Se não der certo, briga com o Senhor. Eu não estou falando que não vão haver perseguições. Aliás, graças a Deus pelas perseguições. Uma igreja que não é perseguida é uma igreja que não está fazendo o trabalho dela. A gente precisa ser perseguido. A gente não quer não, mas a gente precisa. Nada mais natural do que ser perseguido. Às vezes pela própria igreja. Acontece. Pelos falsos irmãos, né? Mas, gente, é hora de abrir a mente. Jesus está voltando mesmo. E quando Ele voltar, tinha uma irmã lá da igreja que... Deixa eu ver se eu falo para não... Tá transmitindo? Depois eu vou mandar para ela. Sei lá se ela vai ver, né? Tomara que não. Ela é até daqui de São Paulo, mas está lá comigo lá em Montes Claros, é uma benção. Mas no início ela muito nervosa, muito ansiosa. Ela tinha uma franquia de depilação a laser. E tudo bem você ter uma empresa, desde que você não saia do propósito por causa disso. E aí muitas coisas foram acontecendo. E aí eu fui falando sobre o propósito com ela, e aí ela acabou saindo desse negócio, depois voltou, e eu falando com ela, com o marido, né, sobre o propósito. Falei, gente, de uma coisa eu sei, quando você chegar diante do Senhor, no tribunal de Cristo, e Ele falar assim, o que você fez com o dom que eu te dei? A sua resposta não pode ser, eu acabei com os pelos da cidade de Montes Claros. Não sobrou nada. Não teve um sovaco de mulher. Teve uma axila que resistiu. Quando você estiver diante do Senhor,
E ele falar assim: o que você fez com o dom que eu te dei? Você acha que vai rolar aquela conversa de, é porque o tempo, o trânsito? Não. A gente vai saber lá por que a gente não fez. Porque na verdade a gente já sabe aqui. A gente já sabe agora por que a gente não faz. A gente já sabe agora por que a gente não está mais junto. A gente sabe. A gente sabe se a gente está aqui de todo o coração ou por alívio de consciência. Mas a gente vai mudar isso hoje. Vamos ficar de pé? Aleluia. Quero que você faça um exame de consciência agora. Não diante de mim, ou do pastor, ou da equipe de ministros dessa igreja, mas um exame real no seu coração. Quem é você nessa ministração de hoje? Eu sou aquele que está muito preocupado comigo ainda? Ou sou aquele que entendeu que já está consumado? Eu sou aquele que entrega as coisas na mão do Senhor, depois toma de volta? Ou sou aquele que fiz de Jesus não só meu Salvador, mas também meu Senhor? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Peça discernimento ao seu Pai. Direção. Ore um pouco em línguas. Rei abri-se, trouxe barreira que era sina do prosunidá. Tura barreira que eu sou da braço da maçã da baixo. Treira vacina. Braço da braço que era assim. E brochura na maçã. Entregue seu propósito dele. Você sabe o que ele quer de você. Não deixe que esse domingo pela manhã seja só uma palavra que mexeu com você. Se você não fizer nada para mudar, para reter ela, quando você botar o pé ali para fora, a tendência é que volte tudo. Jesus fala na parábola do semeador: o coração que não dá fruto, a terra que não dá fruto, é aquela cheia de espinho. E o espinho é a preocupação com as coisas dessa terra, a fascinação das riquezas, o cuidado das coisas desse mundo. Já está consumado. Não precisamos ter cuidado com coisa nenhuma desse mundo. Não precisamos ficar fascinados por riqueza nenhuma. Nós só precisamos te servir, Senhor. Nós só precisamos te servir. Entregue a sua vida a Ele. Eu sei que você já aceitou Jesus como seu Salvador, mas essa é uma parcialidade complicada. Você precisa aceitar Ele como seu Senhor. Quando Ele falou está consumado, Ele pensou em mim, pensou em você. Quando Ele desceu da sua glória, se fez homem, se fez carne, Ele estava pensando em mim e em você. Por nossa causa, a Trindade foi alterada por toda a eternidade. Aquele que era a palavra hoje é um homem de corpo e alma no céu. Olha o tamanho do propósito da cruz que Jesus carregou. É digno que, se a gente crê nisso, a gente suporte aflições, suporte desafios. Obrigado, Pai, por
porque eu sei que o seu Espírito está falando com cada um dos seus filhos nessa manhã. Eu oro, Pai, por cada um deles. Eu oro por todos eles, para que eles tenham em seus corações a certeza e a convicção dos próximos passos. A certeza e a convicção daquilo que precisa ser feito. Em nome de Jesus. Irmão, se você tem dúvida do que fazer, de onde começar, você tem um pastor para poder te auxiliar nisso. Eu não sei o que fazer, procure conselho. Procure o conselho da sua equipe, dos seus pastores. Talvez você tenha dificuldade de discernir mesmo, mas mostra e entrega o seu coração, que eu tenho certeza que você não vai ser frustrado. Eu tenho certeza que a próxima vez que eu te ver, daqui a um tempo, não sei se aqui, não sei se em outro lugar, não sei se em alguma conferência, eu vou ouvir falar do seu testemunho de mudança de vida. Amém? Sejam abençoados na prática dessa palavra, pastor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha.